Meu amigo, as notícias positivas a respeito da Argentina não param de chegar. E hoje, né, além de falar do superávit financeiro que a Argentina conseguiu medir em 2024, depois de 14 anos, primeira vez em 14 anos que isso acontece, algo fenomenal, mas que a gente já sabia que iria acontecer desde fevereiro e março, a gente tinha plena consciência de que isso iria acontecer, né? Mas para além de analisar isso, ver o quanto que o FMI afirma que a economia argentina está se recuperando, vou dar um passo além e comparar diretamente a Argentina com o Brasil. Já temos material suficiente para isso. 2 anos de governo Lula, 1 ano de governo Javier Milei, a comparação fica muito mais tranquila. E você quer saber qual é o pé dessa comparação? Em que patamar que os brasileiros estão nessa história? O quão melhor nós estamos que os argentinos, né? Nossa economia não é muito maior, não está muito mais tranquila, a inflação não está muito mais controlada, desemprego lá embaixo, PIB crescendo, né? O PIB da Argentina recuou em 2024, mas o PIB brasileiro cresceu pra caramba, não é? Como é que tá a situação? Bem, meu amigo, tá aqui, ó. A Argentina é o segundo maior país com consumo de carne do mundo inteiro. E se a gente considerar carne bovina, a Argentina é o maior consumidor, superando o Brasil, que consome muito também. É verdade, mas a Argentina tá muito melhor. Mas caramba, a inflação não tá castigando mais lá. Eles não estão mais na pobreza do que os brasileiros. A pobreza tá caindo aqui. A pobreza na Argentina supostamente está aumentando. Não era para ser o contrário, o brasileiro comendo mais carne que o argentino? Pois é, mas a coisa vai além. A Argentina registrou a menor taxa de homicídios em 25 anos com o governo Javier Milei. Exatamente. O brasileiro está comendo menos carne e levando mais tiro do que o argentino. Aliás, levando muito mais tiro. Muito mais mesmo. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Que a Argentina está se recuperando bastante, isso aí a gente sabe muito bem há muito tempo. Eu tenho falado muito disso aqui no canal, inclusive, né? Então, são assuntos recorrentes sobre economia, mas tipicamente eu falo de indicadores maiores. O PIB que cresceu no terceiro trimestre, a inflação que caiu, que provavelmente em janeiro o acumulado de 12 meses vai ficar abaixo dos 3 dígitos e o mensal está na casa de 3, 4%, está bem controlado. Aliás, ficou abaixo dos 3, né? Nos últimos 2 meses de 2024, 2,4%, 2,7%, muito controlada para o padrão da Argentina dos últimos anos, das últimas décadas mesmo. E também a pobreza caindo, está em níveis muito altos, mas tem caído consideravelmente. Eu tenho falado desses indicadores aqui no canal, tenho trazido, mas é sempre bom pontuar algo mais específico, algo mais do dia a dia, que a gente sente mais na nossa vida cotidiana. Porque PIB, porque taxa de desemprego, isso aí não diz muito para a pessoa, né? Ela quer saber se ela tem dinheiro para comprar as coisas e se ela tem emprego. O resto aí, os indicadores são um pouco subjetivos para a maior parte da população. Veja aqui que em 2024 a Argentina teve superávit financeiro. Isso aqui significa dinheiro que sobrou depois de pagar os juros da dívida pública. Então, o superávit aqui, né? O mês de dezembro teve déficit primário, né? E financeiro também. Acho que foi o único do ano que teve déficit. Só que o Caputo aqui, o Luiz Caputo, que é o ministro da Economia, falou que já era esperado porque o mês de dezembro tem muitos gastos, de fato, né? Então, há uma compensação assim entre os outros meses aí ao longo do tempo, né? Deixa eu tirar a tela escura aqui pra gente ver qual que foi o superávit. Não apareceu aqui o superávit, né? Tem até a propaganda aqui para quem quiser olhar, mas não apareceu o superávit de fato do ano, né? Mas a gente sabe que isso aí iria acontecer de fato. Agora, as previsões do FMI para a Argentina são extremamente positivas, né? Para os burocratas lá do Fundo Monetário Internacional, a economia da Argentina está se recuperando fortemente. É esse o adjetivo que foi usado, uma recuperação forte da economia, né? Uma reviravolta aqui, ó, significativa na economia da Argentina em 2025 na comparação com 2024. A previsão aqui
de crescimento para a Argentina é de 5% nesse ano e 5% no ano que vem, contra uma contração de 2,8%. Ou seja, a Argentina vai terminar o ano de 2025 melhor do que no início do governo Milei, muito provavelmente. Isso é muito positivo, é um crescimento e vai decolar. Vai decolar, meu amigo. Em 2026, se as coisas se mantiverem assim, tem eleições parlamentares em breve. Se tiver um parlamento bem favorável ao Milei, a coisa vai melhorar muito mais. Agora, olhando para os indicadores que são mais próximos do nosso dia a dia, temos aqui o consumo de carne, né? Aqui é o consumo de carne per capita do ano de 2024, um ranking mundial. E aqui você tem os tipos de carne, né? Carne de boi, esse vermelho mais escuro, a carne de porco, esse rosinha aqui, e a carne de frango, a carne aviária, né? De amarelo. Então você pode ver que, é claro, né, o consumo maior de carne como um todo, per capita, é dos Estados Unidos. Né? Só que eles comem muito frango. Né? Deve ter aquela coisa, aquela cultura mais do frango frito também, não é? É um negócio que não é nada saudável, diga-se de passagem, mas, enfim, tem quem goste muito. Mas o americano gosta muito desse tipo de coisa também e acaba sendo o maior consumo de carne. Só que a Argentina já vem em segundo lugar nesse ranking aqui, pois é, né? E o Brasil vem em quarto, então não tá mal posicionado não, e tem um fator cultural nessa história. Agora é importante frisar também que a Argentina e Brasil são grandes produtores de gado. Ou seja, né, a tendência é que esses países consumam mesmo bastante carne, que tem uma disponibilidade grande de carne, dessas variedades aqui, que o Brasil produz muito disso. Carne de boi, carne de porco e carne de frango. O Brasil é um grande exportador, principalmente de carne bovina e carne suína. E a Argentina também. Mas carne bovina, é claro, você pode ver que o consumo de carne suína não é muito grande, tal como acontece aqui no Brasil, né? Na China, por exemplo, o consumo é muito maior. Aliás, per capita a China nem aparece aqui, né? Engraçado. Mas enfim, dá para ver o quanto que a Argentina está melhor que o Brasil nesse sentido, né? 10% a mais de consumo de carne. Poxa, mas não é a Argentina que está quebrada, que tá falida, né? O chroma aqui tá bagunçando tudo aqui, né? Vou dar uma melhorada. Não é a Argentina que tá quebrada, que tá falida, que tá aí depauperada e os argentinos estão passando fome, estão passando necessidade. Como é que eles estão comendo mais carne que o brasileiro? Né? Como que isso acontece? Principalmente por que o argentino tá comendo mais carne de boi, né? Aqui, é o país que mais consome carne de boi do mundo. Tudo bem que o consumo tá caindo na Argentina desde os anos 70. Mas aí é mais do que uma questão econômica, mais uma questão cultural mesmo, né? O argentino sempre comeu muita carne bovina, essa é a verdade. Só que você tem um fator aqui, primeiro, que é, na prática, o que tem se falado da Argentina não é tão problemático assim se você para pensar. O pessoal gosta de demonizar muito mais o que está acontecendo por lá. Além do que você tem o fator dólar, meu amigo. É claro que o consumo de carne bovina no Brasil iria cair em 2024. Óbvio, porque a carne bovina ficou exorbitantemente cara por causa da variação do preço do dólar, né? Aí a produção brasileira já tinha caído, e aí começa a exportar muito mais, levar muito mais carne bovina para fora, né? Enfim, aí você tem um cenário de fato de uma queda do consumo aqui no Brasil que é verificável, inclusive. E, obviamente, isso não se repercute na Argentina porque a moeda da Argentina se valorizou nesse período. É o exato contraponto do que nós vemos no Brasil, né? Agora, se já é triste saber que o nosso churrasco está mais vazio do que o argentino, já com o nosso PIB crescendo e o PIB deles diminuindo, pior é ver isso aqui, cara. Não, para a Argentina é ótimo. Pior é comparar com o Brasil. Aí que é triste, porque a Argentina marcou a menor taxa de homicídios em 25 anos. Ou seja, a menor taxa neste século. Não teve nenhum outro ano no século XXI em que a taxa de homicídios foi tão baixa quanto neste primeiro ano fechado do governo Javier Milei. Uma coisa impressionante, de fato, né? E isso aí pesa muito para a questão da popularidade dele também, sem dúvidas. É um combate à criminalidade que está sendo muito bem sucedido. Inclusive, né, a ministra lá de segurança é a Patrícia Bullrich, que foi concorrente do Javier Milei no primeiro turno das eleições. Olha que coisa. E que está adotando uma medida muito dura de combate à criminalidade, né? Ela, mulher, dá um banho nos ministros da Justiça do Brasil, né?
claro, no Lewandowski, no Flávio Dino, nem compara, né? Mas dá um banho no Sérgio Moro mesmo, que foi ministro na época do Bolsonaro e que era muito mais leniente, né? A Patrícia Bullrich adotou de fato aqui um plano linha dura mesmo, mais ou menos inspirado no padrão de El Salvador, no padrão lá do Nayib Bukele, né? Então tem aqui um patrulhamento maior das ruas, e aí, de fato, o Rosário, né, que é uma região lá da Argentina muito violenta, o índice de criminalidade lá caiu muito, e segura essa aqui, né, na Santa Fé, né, em Rosário. Santa Fé é a província, né, e a Rosário é a capital, que é uma cidade extremamente violenta, caiu 65% a taxa de homicídios na capital aqui em Rosário, na capital de Santa Fé. Agora segura o número. Taxa de homicídios aqui da Argentina em 2024 foi de 3,8 por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes, 3,8 homicídios. Isso aqui é o menor, claro, né? Tá entre os países com mais baixas taxas da América Latina. Não sei se tá mais do que El Salvador, mas tá lá no fundo. Isso aqui é padrão europeu. Isso é padrão europeu de violência, cara. É uma coisa impressionante. Só não barra os países nórdicos. Por enquanto. Em breve vai barrar. E olha só, eu falei que é o melhor índice, né? O menor nos últimos 25 anos. Não. Não é só isso. É que as estatísticas começaram em 2000. É o menor índice da série histórica. Provavelmente da história recente da Argentina, se a gente considerar 30, 40 anos aí. É uma coisa impressionante o que está acontecendo. E você quer saber qual que é a taxa brasileira? A taxa de homicídios aqui, que da Argentina é 3,8. A do Brasil é 22, 23 para cada 100 mil habitantes. Então, estamos falando aqui praticamente de 5, 6 vezes uma taxa menor do que a taxa brasileira. É esse o patamar de diferença entre o Brasil do Lula e a Argentina de Javier Milei. Um país, a Argentina, em que se come mais carne do que os brasileiros e que se morre muito menos do que os brasileiros, né? Mas supostamente é a Argentina que está em crise neste momento, né? Se você quiser ver outro vídeo em que eu faço uma análise sobre Javier Milei e a Argentina, eu vou deixar essa recomendação aqui para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.